Sara, vamos falar sobre bandas neuromusculares, Bora que eu lá. já aprendi a palavra. Já não te enganaste a dizer. É verdade. Primeiro diz-me o que é que são estas bandas. É verdade. Portanto, hoje venho aqui falar um bocadinho sobre as bandas neuromusculares, ou também chamado com o termo inglês de kinesiotaping, ok? Portanto, no fundo são umas fitas, umas bandas, que normalmente se colocam ao nível do corpo, não é? Portanto, de alguma articulação, ou ao nível do músculo, por exemplo, ou numa zona que nós queremos facilitar. Já vou explicar aqui um bocadinho em termos das suas principais funções. Não é uma técnica que normalmente não se usa de forma isolada, é no fundo um complemento que pode ser utilizado, ok? Que normalmente elas têm alguma componente elástica, não é? E não é fixa, como as ligaduras funcionais, não é? Que é a grande diferença ali, para além de outras funções, que dependendo do objetivo, podem ser colocadas como apoio na recuperação muitas vezes das lesões, ou para inibir ou ajudar a ativar o músculo, que é isso que as bandas musculares têm essa função. Normalmente são colocadas com um determinado objetivo, que é aí agora que vamos chegar aí às funções, e tem grandes funções, nomeadamente o quê? Se nós queremos normalmente diminuir a hiperatividade do músculo, o músculo está muito ativo, está a ser muito sobreutilizado. Isso quer dizer, por exemplo, um atleta de competição? Sim, por exemplo, que normalmente recruta e que usa muito aqueles músculos, normalmente nós podemos colocar a banda para inibir aquela hiperatividade do músculo, não é? Tal como podemos fazer o contrário, ou seja, num músculo em que nós queremos facilitar a sua ativação, dar-lhe algum estímulo para ele poder responder, não é? Podemos colocar essas bandas. Normalmente, é uma coisa que é importante que eu quero que as pessoas façam lá em casa, que aplicar a banda por si só no local em que dói não vai fazer nada. Ou seja, o que estás a dizer é que não aconselhas sermos autodidatas nas bandas neuromusculares. A não ser que tenham alguma formação base efetivamente na aplicação das bandas, mas esta questão autodidata dá mau resultado, porque normalmente as pessoas depois colocam e dizem assim, eu pus aquelas fitas, mas isto realmente não me fez nada. Porquê? Porque aquilo tem uma determinada orientação, não é? Tem um determinado objetivo, dependendo se queremos então inibir aquele músculo que está muito ativo ou facilitar a sua ativação. Ele tem uma determinada orientação em que é colocada, ok? Com mais ou menos extensão, que depende também do objetivo. Se nós queremos muitas vezes dar um suporte, porque ela também tem esta função de suporte à articulação, quando normalmente torcemos um pé e queremos dar algum suporte à articulação para podermos fazer o nosso dia-a-dia e trabalhar, tem que ser com mais tensão, obviamente, não é? Ele normalmente vai de 0 aos 100%, ele normalmente já vem com 10% de tensão, porque ela já é ligeiramente elástica, normalmente se queremos algum suporte da articulação temos que efetivamente dar alguma tensão extra. Vais esticando à medida que precisas de mais suporte. Envolvemos a articulação, a estrutura muscular ou aquilo que nós queremos potenciar, envolver para que consiga fazer a sua função. Pronto, para além desta função do suporte à articulação, para além desta função de ajudar na ativação ou inibir a hiperativação do músculo, tem também uma função, dependendo da forma como a colocamos, que nós falamos que são as bandas em polvo, que são assim várias tirinhas, as pessoas provavelmente já é-lhes familiar, que servem o quê? Para facilitar a drenagem, não é? Ajudar a drenar um inchaço, que muitas vezes acontece, por exemplo, após o entorse, fica sempre ali uma zona mais inchada, e da forma como nós colocamos aquilo, que é assim com algumas tirinhas sobrepostas umas sobre as outras, com uma tensão ligeira, por norma, que vai facilitar e ajudar a desinchar, bem como o quê? Também a ajudar, para além do inchaço, também a reduzir o hematoma, que é aquela cor negra que fica muitas vezes também associada. Exato, nesses grandes traumas, não é? Sim, ou por exemplo um entorse, ou uma pancada em que fica negro, portanto ajuda facilita. Porquê? Porque normalmente na forma como nós colocamos as tiras, neste caso, por exemplo, para diminuir o inchaço e o hematoma, colocamos de forma cruzada, e com a tensão que nós colocamos, aquilo vai aumentar o espaço debaixo da pele e vai facilitar a drenagem, não é? Vai facilitar ali a circulação da linfa, não é? Que acumula ali todos os... no fundo, o lixo que nós temos aqui no nosso interior, no nosso sistema linfático, não é?
todos os produtos metabólicos que nós vamos deitando e que já não são necessários, portanto aquilo ajuda e facilita essa drenagem a nível do inchaço, como também do hematoma. Sim. É realmente fascinante esta nova tecnologia, que também é relativamente recente, não é? Assim, há uns Sim, já tem algum 5, tempo, 6 anos, mas agora talvez. é muito, aliás, esteve muito na moda há relativamente pouco tempo e no fundo é uma técnica que nós utilizamos como complemento de toda a sessão da fisioterapia e que achamos que faça sentido. Nomeadamente absorve ou rege-se normalmente por determinadas regras, não é? Que é isso que é importante. Normalmente deve-se manter entre 3 a 5 dias, ok? Uma coisa muito importante é quando nós colocamos, se começa a pontinha da banda a começar a soltar, é melhor retirar, porque ela deixa de fazer o seu Isso é o seu talvez uma efeito. dúvida que muitos de nós temos, Sim, não é? porque muitas vezes o que é que as pessoas fazem? Começam a soltar e começam a colar. A tentar e pôr começam no sítio. Pá, não vale a pena. Mais vale retirar tudo e às vezes pode-se puxar ou até às vezes se magoar, porque normalmente é importante retirar os pelos, por exemplo, numa zona em que pá, os homens... Numa perna, por exemplo, uma perna bastante peluda. Os homens em que normalmente têm muitos pelos, portanto aí normalmente temos que retirar os pelos, né, para aquilo fazer a aderência na pele. Claro. Não é? Porque senão efetivamente ela não vai colar e não vai fazer o seu efeito. Pronto, tem estas 4 grandes funções e a nível de conforto também psicológico para o atleta, não é? Sentir que está ali, nomeadamente para a preparação para as provas, não é? Que tem ali algum suporte e que se sente mais confortável para ir ao desafio da sua modalidade desportiva. Sara, para terminar, sei que querias desmistificar aqui algumas ideias que temos sobre estas bandas neuromusculares. No fundo, o que é mito ou o que é verdade. Exato. Sim. Nós vemos ao nível das grandes superfícies muitas bandas pré-cortadas para colar. Pronto, já desmistifiquei aqui o primeiro, portanto isto tem que ser aplicado por quem percebe, por quem sabe aplicar, não é? Porque tem esta direção, tem que envolver o músculo, a zona que nós queremos dar suporte e não só colar por si só, que é o que diferencia muitas vezes dos emplastros medicamentosos, né? Em que muitas vezes são colocados na zona porque a pessoa tem dor ali naquela zona e aí sim, ok, colocar sobre essa zona, as bandas são colocadas com essa determinada orientação e com esse determinado objetivo. Outra coisa importante é que as pessoas pensam que se calhar se eu colocar a cor azul é diferente da cor cor-de-rosa. Não, as cores não têm influência, ok? O que é que normalmente acontece? Os atletas que fazem ou praticam desporto a nível de outdoor, não é? Na rua, normalmente utilizam ou têm mais tendência para utilizar as cores quentes, as cores, o preto, por exemplo. Porquê? Porque com o sol tem mais tendência a aderir ao nível da pele. Mas mito número 1 é as cores não têm influência efetiva no resultado da aplicação da banda, não é? Depois, aquilo que eu estava a falar ali anteriormente, em relação aos emplastros medicamentosos, estas bandas não têm qualquer tipo de medicação associada. Okay? É só uma banda elástica com cola. Exatamente, que faz depois milagres. Tem que ser aplicada Exato. com estes objetivos, não é só colar na zona que dói, ok? As pessoas fazem muito isto e aparecem lá, às vezes perguntam, então quem é que lhe colocou isto? Fui eu. Ok, mas não, isto tem que ser aplicado por quem sabe. Para além desta questão de não ter medicamento, as cores não terem influência, só esta questão aí dos desportistas, isto efetivamente traz muitos benefícios, dependendo do objetivo em que nós queiramos colocar, e isto são pelo menos algumas notas que eu acho que são importantes, a questão de não ter medicamento ou não ter a medicação associada, a questão de aplicar corretamente por quem percebe muito importante, essa colocação e efetivamente as cores não têm influência, não é? E portanto isso é importante perceber, não é só colar, ele tem que ter um objetivo e tem que ser aplicado por quem sabe.